Na segunda parte dessa aula eu vou falar sobre as membranas e organelas. As membranas celulares são as estruturas que definem os limites da célula. Por exemplo, a membrana plasmática define o que é região interna celular e o que é externa. As membranas são importantes para detectar os sinais, principalmente os sinais que são originados fora da célula. Essas membranas têm características físico-químicas específicas que são capazes de participar do transporte seletivo de solutos, além de produzir e transmitir sinais elétricos, principalmente em algumas células que são onde o sinal elétrico é muito importante para a transmissão de uma sinapse, por exemplo, com uma célula nervosa. Além disso, as membranas celulares organizam o conteúdo interno em compartimentos, formando a compartimentalização celular, que dá origem às organelas. Eu vou falar brevemente sobre membranas e eu vou deixar muitas características de membrana para trás, mas se vocês quiserem se aprofundar, os livros de biologia celular que eu recomendei, tanto o molecular da célula quanto biologia celular e molecular do professor Junqueira e Carneiro, tem os capítulos referentes às estruturas das membranas. A membrana plasmática ela é composta por uma bicamada lipídica. Então, aqui embaixo eu tenho foto de algumas células, isso aqui é chamado de microscopia de fluorescência, onde eu coloco fluoróforos coloridos para marcar estruturas diferentes da célula. Então, eu tenho células que foram coloridas artificialmente. Então, o núcleo é colorido em azul e estruturas do citoesqueleto são coloridas em verde e vermelho, tá? Mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui? São as delimitações da célula. Então, a barreira que limita o que é região interna da célula, interna, e externa da célula, é promovida pela membrana plasmática. A gente não consegue ver características da membrana plasmática no microscópio óptico, por exemplo. A gente precisa de um microscópio eletrônico para ver as características específicas de uma membrana plasmática. Então, uma membrana plasmática ela é composta por uma bicamada lipídica, ou seja, tem uma região hidrofílica por fora e uma região hidrofílica por dentro. E a região central é composta por uma parte hidrofóbica. Então, é uma bicamada lipídica. No microscópio eletrônico, a gente consegue ver aqui, essa é a camada externa e essa é a camada interna da célula. Então, esse é o meio extracelular e esse é o meio intracelular. E a gente consegue ver essas duas porções da membrana plasmática. Na membrana plasmática podem ser encontradas proteínas, que são chamadas proteínas de membrana. Essas proteínas elas podem atravessar toda a membrana, entrando em contato com o meio extracelular e entrando em contato com o meio intracelular. Mas elas podem ficar contidas ou expostas apenas a uma dessas superfícies, ou a superfície externa ou interna, dependendo da característica dessa proteína. Mas as características físico-químicas da membrana plasmática, que é essa bicamada lipídica, junto com as suas proteínas, elas formam uma barreira seletiva para os componentes ou para os solutos. Então, os componentes só conseguem entrar e sair da célula se eles tiverem as características específicas ou se elas puderem usar mecanismos através dessa membrana plasmática. Essa é uma fotomicrografia também de microscopia eletrônica, mostrando de novo as características de uma membrana plasmática. Aqui é o meio extracelular, então essa é a porção externa da bicamada lipídica e essa é a porção interna da bicamada lipídica, esse é o meio intracelular, tá? Mostrando direitinho essa região externa e essa é a região interna. Esse tipo de visualização não dá para ser feito através do microscópio óptico porque ele tem um aumento mais limitado. As membranas celulares seguem o modelo de mosaico fluido descrito em 1972. Isso quer dizer que as membranas plasmáticas, as membranas celulares,
elas têm que ter uma característica de fluidez e flexibilidade. Além disso, a sua composição físico-química e a sua composição proteica fornecem uma semipermeabilidade a esta membrana e, em caso de rompimento, até certo grau, ela é autosselante por conta de suas características físico-químicas de atração. Então, como eu disse, além de definirem os limites da célula, detectar os sinais extracelulares, promoverem o transporte seletivo de substâncias, produzir e transmitir sinais elétricos, essas membranas são muito importantes para compartimentalizar alguns componentes intracelulares que nós vamos chamar de organelas. O que são essas organelas? Então, a organela é uma separação física, através desse sistema de membranas, de um conjunto característico de enzimas ou outras moléculas especializadas. Então, quando essas enzimas ou moléculas são empacotadas por um sistema de membranas, elas recebem o nome de organelas. O que fazem essas organelas? As organelas, elas definem e fazem a manutenção de um ambiente bioquímico adequado. Por exemplo, se você tem um conjunto de enzimas que agem num pH melhor, como por exemplo o pH 5, e o pH de fora da célula pH 7, é mais adequado que você circunde essas enzimas por um sistema de membrana e dentro ajuste o pH dessas enzimas. Então, você consegue conter essas enzimas e fazer com que e oferecer essas enzimas um pH ótimo para que elas funcionem melhor. Então, você está mantendo um ambiente bioquímico adequado para a ação daquela organela. Além disso, você concentra mais os substratos e essas enzimas. Em vez delas ficarem espalhadas pela célula, quando você compartimentaliza, elas ficam alocadas em um único lugar e isso aumenta a eficiência da reação dessas enzimas e dos substratos. As organelas, elas podem variar de célula para célula com relação à sua quantidade. Então, células que são mais ativas vão ter mais organelas relacionadas com síntese, como síntese proteica, síntese lipídica, por exemplo. Além disso, essas organelas elas não estão livres passeando de forma solta dentro do citoplasma. Elas estão presas no sistema de citoesqueleto. Então, a posição dessas organelas é direcionada, é ajustada pelo citoesqueleto da célula. Existem vários compartimentos ou várias organelas nas células com funções diferentes. Por exemplo, o núcleo é um compartimento extremamente importante de toda a célula, mas nem todas as células têm núcleo. O núcleo contém o genoma principal e é responsável pela síntese de DNA e de RNA. O retículo endoplasmático também é uma organela importante na síntese de lipídios e de proteínas, na distribuição destes lipídios e destas proteínas para outras organelas e até mesmo para a membrana plasmática. O aparelho de Golgi, ou sistema de Golgi, é responsável pela modificação, a distribuição e o empacotamento de proteínas e dos lipídios para as suas rotas, ou seja, para os seus destinos. Os lisossomos já são organelas responsáveis, incluídas dentro de um sistema de vesículas e são responsáveis pela degradação de substâncias intracelulares. Os endossomos são organelas responsáveis pela distribuição dos materiais endocitados. As mitocôndrias são organelas importantes por conta da síntese do ATP e pela fosforilação oxidativa. E os peroxissomos também fazem parte do sistema de vesículas das células e são responsáveis pela oxidação de moléculas tóxicas. Começar falando do citoplasma para depois falar das organelas. O citoplasma, o conceito de citoplasma significa organelas mais citosol. Então, o que tem dentro da célula é chamado de citoplasma. O conjunto organelas, como o que eu apresentei para vocês antes, os lisossomos, as vesículas, o retículo endoplasmático, o aparelho de Golgi, o peroxissomo, por exemplo, são as organelas. Essas organelas são embebidas no citosol.
E o que é o citosol? O citosol, que está aqui marcado em azul, é um gel à base de água e contém macro e micromoléculas, além dos ribossomos, que são responsáveis pela síntese proteica, que podem ser encontrados de forma livre no citosol. Então, citoplasma é o conjunto de organelas mais o citosol. Como eu disse, então, só para reforçar, o citosol é um gel aquoso concentrado que contém moléculas de tamanhos diferenciados. Contém água, íons, aminoácidos, precursores de ácidos nucleicos, enzimas diversas, microfibrilas e microtúbulos. Dentre as organelas, eu vou começar falando de uma muito importante, que é o núcleo. O núcleo é conhecido como uma central de informações. É no núcleo que existe a maior parte do material genético de uma célula e é uma das organelas mais proeminentes, ou seja, aquela que é mais avantajada. Aqui eu tenho outra cultura celular também marcada em verde, com fluoróforo verde, que é um fluoróforo referente ao citoesqueleto. Vocês conseguem ver essas estruturas circulares na região interna, que são representativas do núcleo celular. E dá para ver que o tamanho do núcleo é muito maior do que o que a gente consegue ver em volta. A gente praticamente não consegue ver as organelas, mas o núcleo ressalta. Tá? O núcleo é envolto por um envelope nuclear. Esse envelope nuclear é um sistema de membrana especializado, que é uma dupla membrana de bicamada lipídica. Então, lembrem do conceito de camada lipídica, né, que é aquela bicamada lipídica. O envelope nuclear é formado por uma dupla bicamada lipídica. Por ter duas membranas em vez de uma só, né, tem duas camadas de lipídios em vez de uma só, essa membrana, esse envelope nuclear, precisa de um sistema de poros para ajudar a passagem de conteúdo. Então, os poros nucleares regulam a entrada e a saída de moléculas, principalmente de macromoléculas. Então, esse é um desenho esquemático de uma célula. Tá? Aqui a gente vê o núcleo na região interna, esse aqui é todo o material nuclear. Essa estrutura região central é o nucleolo, que eu vou falar para vocês mais para frente nessa aula. E aqui nós temos a bicamada lipídica, tá? Então, um envelope nuclear aqui formado por uma bicamada lipídica e outra bicamada lipídica. Então, temos uma dupla bicamada lipídica formando o envelope nuclear. Por ser bem espesso, o núcleo precisa de um sistema de poros. Então, aqui a gente tem os poros nucleares que ajudam no tráfego de substâncias que são produzidas no núcleo para fora e vice-versa. Se a gente olhar mais em detalhe esse sistema de poros, então aqui eu tenho a dupla bicamada lipídica, tá? Aqui é uma bicamada e aqui é a outra bicamada. Então, isso aqui é o envelope nuclear. Esse envelope nuclear precisa de um sistema de poros nucleares para que o conteúdo consiga atravessar essa membrana mais reforçada do núcleo. Então, eu vou repetir o conceito, só para fixar o conhecimento. Aqui, então, eu tenho a célula com o núcleo, o material genético interno, e dentro do núcleo eu posso ter um sistema chamado de nucleolo. Envolto do núcleo eu tenho o envelope nuclear, que é formado por uma dupla bicamada lipídica, e nesse envelope nuclear eu tenho o sistema de poros para o transporte de moléculas. Aqui eu tenho uma fotomicrografia eletrônica de um envelope nuclear. Então, esse caso é uma microscopia eletrônica um pouco diferenciada, que é chamada de microscopia eletrônica de varredura. Imagine um telescópio que vai fazer a varredura da superfície da Lua, por exemplo. Então, vai fazer uma varredura e vai ver toda a superfície lunar. O microscópio eletrônico de varredura faz a mesma coisa, faz uma varredura, só que faz em cima da superfície celular. Então, a imagem que eu tenho aqui para mostrar para vocês é uma microscopia eletrônica de varredura
da superfície nuclear. Essa aqui é a foto de um núcleo, tá? O núcleo celular. E esse núcleo tem o envelope nuclear. Mas imagina que alguém conseguiu descascar essas duas camadas. Então, se vocês conseguem ver aqui uma diferençazinha de nível, nós temos o núcleo descascadinho, o envelope nuclear descascadinho, tá? Então, aqui em cima ficou a superfície externa do envelope nuclear e aqui ficou a superfície interna do envelope nuclear, mas os dois são sistemas de membrana. Então, essa membrana externa e essa membrana interna do envelope nuclear. E aqui a gente consegue ver os poros desse envelope nuclear, tá? E esses poros, na microscopia, também dá para ver que eles são sistemas circulares, contínuos, que têm uma passagem, né? Para passagem de conteúdo da região interna para a região externa e vice-versa. Qual que é o transporte? O que passa através desses poros? Moléculas pequenas conseguem se difundir facilmente através de difusão passiva. Então, eles não precisam usar os sistemas de poros, as moléculas que são até 5 kilodaltons. Imagine que isso daqui, então, são moléculas pequenas de até 5 kilodaltons. Moléculas maiores, já que são diferentes, a partir de 17 kilodaltons, elas não conseguem atravessar a membrana ou o envelope nuclear através de difusão passiva, então eles precisam de transportadores. Então, moléculas acima de 17 kilodaltons passam através de transporte ativo pelo complexo de poro nuclear. Então, elas têm que obrigatoriamente atravessar o sistema de poros. Dentro do núcleo, então, envelopado por esse envelope nuclear, nós temos o DNA. O DNA é um material genético que fica contido no núcleo. Ele é uma estrutura extremamente longa. Então, algumas análises de bioinformática mostraram que se você pegar uma célula e esticar o DNA dessa célula, você vai encontrar aproximadamente 2 ou 3 metros de DNA. Se você pegar todas as células do corpo, separar o DNA e enfileirar esse DNA, então o DNA de todas as células do corpo humano é uma estrutura tão longa que daria para fazer 70 viagens da Terra até o Sol. Então, olha que conhecimento útil. Da Terra até o Sol daria para ir 70 vezes só se você esticar o seu material nuclear, todo o material nuclear, todo o DNA que você tem dentro do corpo. Mas como é que cabe todo esse material dentro de uma célula? Como que o DNA cabe dentro de um único núcleo? Através de um sistema de empacotamento. O organismo humano usa muito o sistema de empacotamento quando precisa conter estruturas grandes dentro de uma área pequena. Por exemplo, o nosso intestino, principalmente o intestino delgado, ele é empacotado dentro do abdômen. E a célula faz a mesma coisa com o DNA, de forma bem organizada. Então, aqui tem uma molécula de DNA dupla hélice que vocês já conhecem. Para empacotar esse DNA, para que ele caiba dentro do núcleo, o que o organismo faz? Ele pega essa fita de DNA e enrola em proteínas específicas chamadas de histonas. Então, vai enrolando esse DNA nessas proteínas até que elas fiquem bem organizadas, como se fossem cabos elétricos, você organiza enrolando esses cabos elétricos. Essas proteínas são chamadas de histonas. Tá? Elas têm estruturas quaternárias repetidas, mas que fica para uma próxima parte ou uma próxima aula. Não vou falar sobre detalhes de histonas aqui. Mas o DNA enrolado nas histonas dá origem ao que a gente chama de cromatina. Então, as histonas, que são as proteínas que são usadas para o enrolamento, em conjunto com o DNA enrolado, dá origem à estrutura que a gente conhece como cromatina. Cromatina é DNA enrolado em uma histona. É lógico que esse processo vai continuar. Então, a cromatina ela continua enrolando, né, continua sendo empacotada,
até formar uma fibrila de cromatina. Então, várias fitas de DNA enrolada nas estonas, em algum momento vai formar uma fita, que é uma fita de cromatina. Essa fita de cromatina continua sendo compactada até formar o que a gente chama de fibra de cromatina. Então, a fibra, aqui nós temos várias várias fitas de DNA, é uma fita de DNA enrolada em várias estonas, se compactando e formando uma fibra de cromatina. Tá? Então, uma fibra de cromatina tem uma alça que é formada de fibrila de cromatina. Essas fibras de cromatina continuam a se compactar. Se a célula precisa usar essa cromatina, ela mantém essa fibra frouxa, que seria o que a gente vê nessa região aqui. Então, isso aqui é considerado uma fibra de cromatina frouxa. Apesar de compactada, é fácil de acessar o conteúdo genético ali. Se precisar produzir um RNA mensageiro para sintetizar uma proteína, eu consigo acessar o código genético para fazer aquele RNA. E isso é chamado de eucromatina. Porém, em alguns momentos da célula, ela precisa compactar ainda mais esse DNA. Aí ela continua fazendo essa compactação até o que ela chama de uma estrutura chamada de heterocromatina. Essa heterocromatina é uma cromatina firmemente condensada. E aí eu já não consigo mais acessar o material genético. Quando que isso acontece? Quando a célula está se dividindo e ela faz o cromossomo. O cromossomo, então, é o DNA altamente compactado, firmemente condensado numa estrutura chamada de heterocromatina. A célula cicla entre esses dois estados. Se ela está vivendo a sua vida normal, desempenhando as suas funções, ela vai manter o DNA como uma eucromatina. Mas se ela precisa dividir e precisa compactar para não perder aquele material genético, ela faz o cromossomo, que é uma heterocromatina, que é uma cromatina extremamente condensada. Que aqui a gente tem esse cromossomo. Então, o cromossomo é feito de uma cromatina firmemente condensada e nesse ponto a gente não consegue acessar o material genético. Ela precisa afrouxar, voltar a ser eucromatina para a gente poder acessar o conteúdo genético. Então, se você for comparar uma cromatina condensada com uma descondensada, é como se fosse um sistema de cabos que você tem na sua casa. Você está usando os seus fios, você vai deixar eles frouxos. Então, para usar os fios, você tem a eucromatina, que é um DNA relativamente frouxo. Ele está compactado, mas é acessível. Se você vai viajar ou você precisa transportar esses cabos, é melhor que você organize eles e deixe eles bem presos. Então, você transforma essa eucromatina numa heterocromatina, que é um DNA muito mais compactado e com um material genético inacessível, porque você não precisa mais fazer, nesse momento de divisão celular, você não precisa fazer RNA mensageiro, por exemplo. Então, na intérfase, nós temos a eucromatina, quando a célula está desempenhando suas funções normais. Durante a divisão celular, principalmente, por exemplo, aqui eu trouxe o exemplo da metáfase, o DNA está extremamente condensado numa forma de heterocromatina. Então, mais uma vez reforçando a diferença entre eucromatina e heterocromatina. A eucromatina é o DNA mais frouxo, essa região aqui, tá? É quando a célula está ativa. Quais são as características morfológicas de uma eucromatina? O DNA está descondensado, ou seja, o DNA está frouxo, pouco corado. Quando a gente coloca um corante, ele incorpora pouco esse corante. E na microscopia eletrônica, a gente chama de eletronlúcida, porque a gente consegue ver através desse DNA na microscopia eletrônica. Em contrapartida, a heterocromatina, ela aparece quando a célula está inativa, ela não está sintetizando, por exemplo. Essa heterocromatina é mais condensada, tá? Então, a cromatina é muito mais condensada, muito
corada no microscópio de luz, você consegue ver que ela incorpora muito mais corante, e no microscópio eletrônico ela tem essa característica que a gente chama de elétron densa, que ela fica preta, porque a luz não passa, ela é tão condensada que a luz não atravessa, então a gente vê uma estrutura escura, que é a heterocromatina. No microscópio óptico, a gente consegue ver o formato dessa cromatina, se ela está frouxa ou não, principalmente em células que sintetizam muito. Esse aqui é um neurônio, que é o neurônio motor, que fica dentro da medula. Então, esse é o corpo celular de um neurônio motor da medula, tá? Esse aqui é o citoplasma. E na região interna, nós temos o núcleo. Esse é o núcleo, e aqui dentro nós temos o nucleolo. Aqui dentro tem uns espaços bem mais claros, quase que branco, mas na verdade ele não é um espaço vazio. É porque é uma eucromatina, o DNA está frouxo, porque a célula está sintetizando muito. Como é um neurônio, provavelmente está sintetizando alguns neurotransmissores, algumas proteínas de citoesqueleto para fazer transporte. Então é uma célula que está sintetizando muita substância. Aí o DNA fica frouxo e a gente consegue ver que ele incorpora pouco corante e parece que quase que tem os espaços vazios dentro do núcleo, mas não tem. Ele é todo preenchido por material genético. Falei do nucleolo. Acabei de mostrar o núcleo e dentro uma estrutura chamada de nucleolo. Algumas células têm um nucleolo muito proeminente. O que é um nucleolo? Nucleolo é uma estrutura densa que é visível no núcleo interfásico. Núcleo interfásico é aquele núcleo da célula que está vivendo sua vida normal, está sintetizando, está desempenhando suas funções. Enquanto ela está sintetizando e desempenhando suas funções, é possível ver nucleolo em algumas células. O nucleolo é um corpúsculo esférico não membranoso. Isso quer dizer que é visível, por exemplo, aqui, ó, dentro do núcleo eu tenho o nucleolo, mas ele não é separado por um sistema de membranas. Ele só tem os seus componentes agrupados, mas não tem uma membrana separando o nucleolo do núcleo. Tá? Tem um aspecto relativamente esponjoso quando ele é visto no microscópio eletrônico. Aqui dá para aparecer como se fosse mais ou menos um bombril. E esse nucleolo é rico em RNA ribossômico, RNA polimerase e fatores de transcrição. Tudo que vai ajudar na síntese de RNA ribossomal. Então, voltando àquela imagem do neurônio motor, aqui, lembrando, o núcleo delimitado pelo envelope nuclear, não dá para ver por essa microscopia, mas a gente acredita que esteja aqui. E o nucleolo, na região interna, que não é separado por sistema de membranas, mas é um acúmulo daqueles componentes para a síntese de RNA ribossomal. O núcleo da célula diz muito sobre a sua atividade. Então, o formato do núcleo pode dizer se essa célula está ativa ou não. Uma célula ativa contém um núcleo avantajado, porque é um núcleo que tem a cromatina frouxa e está sintetizando muito material, e a célula está produzindo e liberando esse conteúdo. E uma célula que não é tão ativa, já não tem a taxa de síntese muito grande, uma célula quiescente, possui um núcleo menos avantajado. Essa cromatina já não é mais tão frouxa, ela é mais reduzida, um pouco mais compactada, mas é uma célula que não está produzindo, é uma célula quiescente. Saindo do núcleo, nós temos uma organela importante que é diretamente acoplada a esse núcleo, que é chamada de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é responsável pela síntese de proteínas e lipídios e contém um sistema muito importante de proteínas chamadas de ribossomos. Os ribossomos eles podem estar acoplados ao retículo ou livres do citoplasma, e vamos falar sobre esses dois agora. Tá. O retículo endoplasmático é um sistema contínuo ao envelope nuclear. Se vocês lembram, então, o envelope nuclear tem uma dupla camada lipídica.
E na camada externa à célula, o retículo endoplasmático tem a sua membrana acoplada. Então, é lógico que o meu desenho ficou horrível, por isso que a gente tem um esquema aqui. Então, o retículo endoplasmático, ele é formado da fusão das membranas, do núcleo e do retículo. Tá aqui, ó. Então, o envelope nuclear, a porção interna, e o envelope nuclear, a porção externa. E vocês podem ver que junto da membrana do envelope nuclear já sai de forma contínua a membrana do retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático está aqui, esquematizado em azul mais claro. Tá? O retículo endoplasmático é um sistema contínuo, como eu falei. Então, ele segue a membrana do envelope nuclear e ele forma uma rede de vesículos e túbulos, numa composição chamada de cisternas, né, como se fossem cavernas. Essas cisternas são bolsas membranosas achatadas, ou seja, a membrana do retículo forma bolsas que são achatadas. Nós temos dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. O liso é responsável pela síntese de lipídios, pelo estoque de cálcio, metabolismo de carboidratos. Em contrapartida, o retículo endoplasmático rugoso é responsável pela síntese de proteínas por causa da presença dos ribossomos. Aqui eu tenho para vocês uma outra microscopia eletrônica mostrando, então, o retículo endoplasmático nas suas duas porções. Tem o retículo endoplasmático rugoso aqui, na direita. Como que eu sei que ele é o rugoso e não é o liso? Pela presença dos ribossomos. Quem são os ribossomos? Esses pontinhos destacados aqui. Então, ele dá esse aspecto mesmo de rugoso, como ele estivesse cheio de espinhas, por exemplo. Então, o retículo endoplasmático rugoso é o sistema de cisternas que contém os ribossomos. E quem que é o retículo endoplasmático liso? É esse mesmo sistema de cisternas, só que sem a presença dos ribossomos. Tá? Então, aqui à esquerda eu vou passar uma linha separando quem é quem. Aqui é o retículo endoplasmático liso e aqui é o retículo endoplasmático rugoso. Tá? Por aqui, retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso, por conta da presença ou não de ribossomos. Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteína. Tá? Eles ficam contidos ou no retículo endoplasmático ou ficam livres no citoplasma. Aqui tem a fotomicrografia na esquerda do retículo endoplasmático rugoso, então temos o sistema de cisternas com os ribossomos acoplados no retículo. E aqui é um desenho feito esquemático mostrando os ribossomos acoplados ao retículo endoplasmático, tá? Então, esse aqui é um desenho, mas essa aqui é uma microscopia. Esse aqui é uma microscopia. Voltando lá ao nosso neurônio ele sintetiza muita proteína. Então, nós conseguimos ver, em alguns casos, o acúmulo de ribossomos corados no citoplasma de uma célula neural, por exemplo. Então, lembrando que aqui é o núcleo, né? E aqui é o nucleolo, e aqui em volta é toda a membrana plasmática contendo na região interna o citoplasma. E aqui esses acúmulos de corantes, eles delimitam as regiões onde temos acúmulos de ribossomos. Tá? Essa é uma estrutura específica chamada de corpúsculo de início, que vocês vão ver mais a fundo na aula de sistema nervoso. Mas nada mais é do que a coloração desses ribossomos que estão em grande quantidade na célula neural. O outro sistema de cisterna é o complexo de Golgi, que também é formado por membranas e tem uma importante função de empacotar e endereçar os conteúdos produzidos pela célula. O complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, é um centro de recebimento e distribuição. É como se fossem os correios. Tá? O Golgi, então, é uma coleção de cisternas ou de cavernas também,
envoltos por uma membrana achatada, que é aquela coisa que a gente sempre viu de pilhas de pratos. O que o Golgi faz? Recebe essas proteínas e os lipídios produzidos no retículo endoplasmático, modifica essas substâncias conforme a necessidade e depois distribui ou para a membrana plasmática, ou para os lisossomos, ou para as vesículas secretoras. Então é como se fosse o correio. Recebe, processa e direciona. Aqui é uma fotomicrografia eletrônica do complexo de Golgi. Então, nós temos aqui, ó, vocês lembram já, esse aqui é o retículo endoplasmático com muitos ribossomos acoplados. E aqui embaixo nós temos a imagem do Golgi, tá? Então, ele tem um sistema de membranas e formato de pilhas ou de pratos empilhados. O que isso aqui faz, então? O que essa organela faz? Ela recebe o conteúdo que veio do retículo endoplasmático, processa e direciona. Então, o Golgi faz modificações pós-traducionais, como fosforilações, glicosilações, por exemplo, transporta essa proteína ou lipídio para algum local específico, né? Que a gente chama de endereçamento. É como se você coloca o remetente e manda. E o Golgi também é responsável por síntese de carboidratos. Além do Golgi, nós temos uma outra organela muito importante, que é a mitocôndria, que ela é responsável pela síntese de ATP. A mitocôndria é uma conversora de energia. Ela está presente em praticamente todas as células eucarióticas, tem o sistema de membrana interna e externa chamado de cristas. Nas cristas estão localizadas as enzimas que sintetizam o ATP. As mitocôndrias são responsáveis por alguns passos da respiração celular, que ocorrem dentro dessa matriz mitocondrial. As mitocôndrias fazem o ATP através da fosforilação oxidativa, e a quantidade dessa mitocôndria pode variar de célula para célula, conforme o seu tipo. Se é uma célula que sintetiza e precisa de mais energia, você vai encontrar mais mitocôndria. E a mitocôndria é uma organela que tem uma característica diferenciada, que ela tem o DNA próprio, que é um DNA mitocondrial. Outras duas microscopias eletrônicas mostrando, então, aqui, ó, o nosso sistema de Golgi, o sistema de pratos empilhados. E o Golgi precisa de energia para empacotar e endereçar as suas proteínas ou lipídios. Quem que fornece energia? As mitocôndrias. Aqui, então, temos uma mitocôndria, outra mitocôndria aqui, fornecendo energia para que as outras organelas consigam desenvolver a sua função. Aqui embaixo é um outro exemplo, uma mitocôndria bem grande, próximo de um retículo endoplasmático rugoso. Olha aqui, ó, sistema de retículo endoplasmático com seus ribossomos. Essa mitocôndria está fornecendo energia para que o retículo endoplasmático consiga desenvolver a sua função de síntese. Além disso, a célula também contém um sistema de vesículas, e essas vesículas têm funções diferenciadas. Os lisossomos são o conjunto de vesículas responsáveis pela digestão ou reciclagem de componentes. Então, os lisossomos são compartimentos com membranas que contêm enzimas hidrolíticas, que são responsáveis pela degradação intracelular de macromoléculas ou moléculas grandes. Estão presentes em praticamente todas as células, com exceção das hemácias. Então, os lisossomos, até hoje, sabe-se que tem mais de 40 hidrolases diferentes contidas nesses lisossomos, e eles têm um pH ótimo de funcionamento, que é um pH ácido. Por isso que o sistema de membranas que acopla ou aprisiona essas enzimas faz com que elas consigam agir no seu pH ótimo, que é o pH mais ácido. Tá? Quais são as enzimas que podem estar contidas nos lisossomos? Está aqui nesse esquema logo abaixo. Então, nós conseguimos encontrar já diferentes nucleases, proteases, glicosidases, várias lipases, fosfatases, sulfatases, fosfolipases e assim por diante. O que os lisossomos fazem? Então, imagina aqui
que entrou uma substância dentro da célula e essa substância foi envolvida por esse vacúolo aqui. O lisossomo aqui em roxo, contendo enzimas, ele vai se aproximar desse vacúolo e liberar suas enzimas para que eles façam a degradação daquele conteúdo que a célula reteve. Isso faz a digestão e a célula consegue aproveitar esses componentes. Apesar de ser uma estrutura pequena, alterações nos lisossomos podem causar doenças importantes, como essa doença que eu trouxe para vocês de Tay-Sachs. A Tay-Sachs é uma deficiência na enzima hexosaminidase, que é uma enzima que quebra os glicolipídios. Uma vez que você não quebra mais os glicolipídios, existe um acúmulo. Então, o acúmulo desses lipídios pode acontecer principalmente no sistema nervoso. Se tem acúmulo de lipídio no sistema nervoso, esse sistema começa a se deteriorar. Então, as células nervosas começam a se deteriorar, podendo provocar a perda de algumas habilidades mentais e físicas. Dependendo da gravidade da inoperação ou da deficiência, da deterioração dessas células nervosas, você pode ter o indivíduo progredindo para um quadro mais sério, chegando até a morte aos 4 anos de idade. Uma outra doença também causada por problemas na síntese de enzimas dos lisossomos é uma doença chamada doença de Pompe. A doença de Pompe ela é provocada por uma deficiência numa enzima chamada de glicosidase, que é uma enzima que quebra glicogênio. O acúmulo dos lipídios, ou seja, por conta da falta da quebra desse glicogênio, você tem um acúmulo de lipídio principalmente no fígado e nos músculos. Tá? Esse acúmulo de lipídio nos músculos faz com que o músculo comece a perder a sua função. Então, ele começa a ficar com fraqueza muscular, principalmente nos músculos esqueléticos e na região respiratória, nos músculos respiratórios. Essa doença ela é progressiva e leva à dependência de cadeira de rodas, principalmente porque você está mexendo com a parte muscular. Ou até mesmo de respirador, porque você está interferindo na função respiratória. Em última instância, dependendo da gravidade dessa doença, pode levar à morte do indivíduo no início da infância até o meio da vida adulta. Foi feito um filme relacionado com essa doença, né, chamada de Decisões Extremas, que é um filme que relata, né, o processo de identificação dessa doença, a identificação das enzimas e proteínas que estavam envolvidas e um possível tratamento. Então, se alguém tiver tempo sobrando e quiser assistir um filme no fim de semana, eu sugiro esse filme Decisões Extremas. E aí você pode, quem perguntar o que está fazendo, você pode falar que está estudando biologia celular. Falamos dos lisossomos, agora eu vou falar sobre os peroxissomos, que também fazem parte dos sistemas de vesículas da célula. Os peroxissomos são responsáveis pela oxidação. Eles são organelas de membrana única, não têm DNA próprio como a mitocôndria tem, e eles são ricos em enzimas oxidativas, ou seja, enzimas que usam o oxigênio para quebrar diferentes moléculas, principalmente moléculas tóxicas, como medicamentos e álcool. As enzimas dos peroxissomos conseguem converter o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Os peroxissomos são responsáveis pela beta-oxidação, que é o metabolismo de ácidos graxos. Eles fazem a metabolização de compostos tóxicos, principalmente os que estão contidos nas células do fígado e do rim. Os peroxissomos ajudam na eliminação de radicais livres e promovem a desintoxicação do corpo. Alterações nos peroxissomos também podem levar a doenças como a síndrome de Zellweger. Essa síndrome é uma síndrome autossômica recessiva que é causada pela mutação de um gene que sintetiza a peroxina, que é uma proteína importante do peroxissomo. Em resposta a essa alteração, as células começam a acumular ácidos graxos, que são geralmente degradados pelos peroxissomos. Com esse acúmulo
pode acometer múltiplos órgãos, causando anomalias craniofaciais, hepatomegalia, que é o aumento do fígado, calcificação de cartilagens, e isso é importante porque se calcifica uma cartilagem de um indivíduo em desenvolvimento, a sua altura é comprometida. Pode causar anomalias oculares, cistos renais e outros problemas. Saindo do sistema de vesículas, a gente entra na parte do citoesqueleto. O citoesqueleto é dividido em 3 componentes básicos: os filamentos de actina, os filamentos intermediários e os microtúbulos. E o citoesqueleto é o assunto da próxima e última parte dessa aula.